Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim, espero que estejam descansados. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa matéria e vamos tratar do principal diploma legislativo voltado para a tutela do meio ambiente artificial, que é o Estatuto da Cidade, tá? Que ele é definido pela Lei de número 10.257 de 2001. Vamos entender, o principal objetivo da aula de hoje é entender como o direito regula o espaço constituído pelo homem e como ele funciona nesse tentando trazer esse equilíbrio com o meio ambiente. Então, para entender a importância do Estatuto da Cidade, a gente precisa voltar ao que a gente começou a estudar lá nas nossas primeiras aulas, né? Como sabemos, o artigo 225 da Constituição, ele estabeleceu o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então ele oferece ali uma tutela geral. No entanto, como a gente já viu, o meio ambiente é um conceito muito mais amplo. E isso inclui tanto o meio ambiente natural quanto o artificial. Então, a Constituição, de forma muito específica, ela tratou a política urbana nos artigos 182 e 183. E o Estatuto da Cidade, ele nasceu exatamente com a missão de regular e dar sentido a esses dois artigos. Então, ele traz uma tutela mais imediata ao meio ambiente artificial em conjunto, né, com a Constituição. Então, a partir dele, ele inaugura o que a doutrina chama, o que nós chamamos, o que nós conceituamos como ordem urbanística, que nada mais, nada menos é que o conjunto de normas de ordem pública que visam regular o uso da propriedade urbana. Então, temos, portanto, que o objetivo central do Estatuto, definido pelo seu artigo 2º, é ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana. E isso é um tanto quanto uma mudança de paradigma, porque a propriedade urbana, que desde então tinha um caráter mais individualista, absoluto, lá do direito civil clássico, ele passa a ser regularizado, ele passa a ser regulado, melhor dizendo, em prol do bem coletivo, ou seja, em prol da segurança, do bem-estar social e, por consequência, ao equilíbrio ambiental. Então, a partir do estatuto da cidade, a propriedade ela deve cumprir sua função social. A diretriz fundamental do estatuto, e talvez o seu conceito mais importante, é a garantia do direito a cidades sustentáveis. Isso está lá no inciso 1 do artigo 2º, e esse conceito ele projeta a proteção urbana para o futuro. Vamos lembrar ali do caput do artigo 225, que diz que o meio ambiente, né, deve estar ali para o bem para o bem dessa e das futuras gerações, né, das presentes e futuras gerações. Tenham, então, direito a elementos essenciais para a sua existência digna no espaço urbano. Mas o que compõe esse direito a sociedades sustentáveis é o que o Estatuto detalha, e o que podemos chamar também de piso vital mínimo, o piso vital mínimo urbano, melhor dizendo. Isso inclui o direito à terra urbana, à moradia digna, à infraestrutura, ao transporte, ao trabalho e até mesmo ao lazer. Percebam que tudo o que a gente está falando aqui é um direito constitucional. O que eu quero destacar é um componente que é o ponto de convergência paradigma entre o direito social e o direito ambiental, que é o saneamento básico. Não é coincidentemente que ele está ali evidenciado na nossa apresentação na cor verde, justamente para representar ali a natureza, né, e tudo. Mas, enfim, o saneamento ambiental ele é essencial para garantir a saúde, tanto física quanto mental, da população. E ele abrange tanto o acesso à água, né, a política pluvial, quanto, ou fluvial, também, né, ali no sentido de massa, tá? Quanto à coleta de esgoto, a gestão de resíduos, tá? Então ele abrange tudo isso, dentre outras coisas. Então, o que eu quero dizer é que o saneamento básico ele visa garantir
tudo que a gente chama ali de saúde e também o essencial para o funcionamento de uma cidade. E como que essa política é executada no nosso país? O estatuto ele segue a lógica da Constituição, né? Porque, afinal, se ele não seguisse, ele seria inconstitucional. Então, a competência legislativa para fixar regras gerais e diretrizes, ela é da União. Contudo, a competência material, ou seja, a competência para executar a política urbana, a competência para estar ali no dia a dia, é do poder público municipal, justamente porque ele está mais perto do cidadão, né? A relação entre esse ente federativo autônomo que é o município, ela é muito mais próxima do cidadão do que, por exemplo, da União. Então é nada mais lógico do que aproximar essa relação. Então o município ele é tido como o protagonista da ordem urbanística, justamente porque é ele quem trata do interesse local. Então, para que o município ele possa executar essa política, o estatuto ele oferece um arsenal de instrumentos. E o instrumento básico é o que a gente chama de plano de diretor. E ele é obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes e também em outras hipóteses, né? Mas aqui eu vou focar nesse sentido. O plano diretor, portanto, é ele que vai dizer como a propriedade urbana cumpre sua função social, definindo ali o zoneamento, as regras de uso, de ocupação, etc. Então, de forma fundamental, ele deve ser aprovado. Primeiramente, ele tem que ser aprovado pela Câmara Municipal, onde é ali que vai estar garantido a gestão democrática desse plano diretor. E o que acontece se o proprietário de um terreno, né, ele não cumpre com sua função social? Ou seja, o que acontece com aquele imóvel quando ele não cumpre a função social determinada no plano diretor? Bom, o Estatuto da Cidade, em conjunto com a Constituição, ele regulamenta algumas ferramentas que a gente chama de ferramentas compulsórias. Tá? E essas ferramentas também estão previstas lá na Constituição Federal. Então, o município ele pode notificar o proprietário para que ele promova o parcelamento do imóvel. Né? Vamos pensar então em um terreno sem edificação. Ele pode parcelar, né, esse imóvel, ele pode dividir ele em várias partes, ele pode edificar esse imóvel, ou ele pode utilizar de forma compulsória esse imóvel. Então, o município ele tem esse poder de notificar o proprietário e determinar que, olha, a gente está vendo que o seu terreno não está promovendo a função social devida conforme o nosso plano diretor. A partir de então, você pode tomar algumas providências. Você pode parcelar, você pode edificar ou você pode utilizar ele dessa forma. Basicamente isso. Tá? E se o proprietário, mesmo assim, ele não fizer, o município ele pode aplicar, tá? Ele pode ir aumentando o IPTU de forma progressiva no tempo, que é um claro exemplo de como o imposto ambiental urbano funciona. Né? Em último caso, o município ele ainda pode realizar a desapropriação sanção, né, o que a gente chama de desapropriação sanção, onde a própria desapropriação ela é tida como uma sanção ao próprio proprietário. Só que nesse caso, o próprio município ele paga com títulos da dívida pública essa desapropriação ao proprietário do então imóvel desapropriado. Outro instrumento fundamental da tutela preventiva é o que a gente chama de estudo de impacto de vizinhança, o EIV. Ele é exigido quando nós temos empreendimentos que possam causar impactos significativos na vizinhança. Então, esse estudo de impacto de vizinhança, ele visa compatibilizar a ordem econômica. Então, o direito, né, de construir, de
empreender com a ordem urbanística, né, que é o bem-estar dos habitantes. Então ali ele vai analisar como o como aquela obra, né, como será, qual será o impacto no adesamento populacional, no tráfego, na ventilação, na paisagem urbana, na estrutura local, etc. Outra coisa que é essencial a gente entender é fazer a distinção, né, entre o estudo de impacto de vizinhança e o estudo de impacto ambiental. O EIA, ele está previsto na Constituição e ele foca no meio ambiente natural, enquanto o EIV, ele foca no meio ambiente artificial, como a gente viu no tráfego, na infraestrutura, na paisagem urbana, no bem-estar dos vizinhos e da população ali no entorno, que é justamente o ponto onde eles coexistem, né, os vizinhos, né, a população em si. Então, a aprovação de um EIV, ele não substitui a necessidade de um impacto, de um estudo de impacto ambiental, se o empreendimento também tiver potencial de degradação ambiental. Tá? Então, pode ser que, em alguns casos, haja necessidade tanto do estudo de impacto de vizinhança, onde será ali estudado como aquilo vai interferir no funcionamento da cidade, na paisagem, na infraestrutura urbana e até mesmo nos vizinhos, né, nos cidadãos ali no entorno, quanto um estudo de impacto ambiental, em como que aquele empreendimento vai trazer de dano ao ambiente. Tá? Então, pessoal, por hoje é só. Vou deixar aqui um quadrinho, né, com a síntese dos pontos principais da aula de hoje. Tá? Espero que vocês estejam bem, que vocês tenham entendido um pouco mais sobre o Estatuto da Cidade, que eu tenha sido claro também. E nos vemos na próxima aula. Até!